Olá pessoal, tudo bom? Vou resolver aqui para vocês alguns exemplos e exercícios para o potencial eletrostático, né? Assunto abordado aí das nossas últimas discussões. E vou discutir aqui um exemplo específico, que é o caso justamente do dipolo elétrico, onde nós temos uma grande aplicação na física, né? Principalmente quando nós trabalhamos e também falamos sobre a questão do campo eletrostático em aplicações como, por exemplo, em fornos de micro-ondas, né? Onde nós tínhamos um dipolo elétrico na molécula e você fazia variar o campo dentro do micro-ondas e, consequentemente, você conseguiria aquecer alimentos devido às rotações dadas pela variação do campo elétrico nas moléculas, né? Então você produzia energia térmica e, consequentemente, você aqueceria os alimentos, né? Então, neste caso, vou fazer aqui uma discussão sobre o dipolo elétrico, que é uma parte importante na física, onde nós vamos aqui tratar sobre como calcular o potencial e, a partir do potencial, a gente obter o campo elétrico, né? Então, vamos lá. Para começarmos, vamos considerar aqui um dipolo como sendo um par de cargas de mesma magnitude, ou seja, uma partícula de carga positiva, outra partícula de carga negativa, que estão situados aí em pontos diferentes no espaço. Então, nós vamos pegar aqui essa figura para ilustrar o nosso dipolo físico, né? Onde temos uma carga negativa, uma partícula de carga negativa, uma outra partícula de carga positiva, situada a uma dada distância L, onde nós vamos montar o nosso sistema de referência justamente na carga negativa, ou seja, a origem do nosso sistema a gente vai adotar por convenção na carga negativa. E a gente vai definir o que vem ser o momento de dipolo elétrico, justamente o vetor que vai apontar da carga negativa para a carga positiva, onde o momento de dipolo vai ser dado pela carga que está sendo envolvida em módulo, vezes o vetor que dá justamente essa distância entre essas duas partículas, tá certo? Se nós observarmos bem, a carga total do nosso sistema ela vai ser nula, né? Ou seja, a carga total do dipolo é nula. Então, o objetivo aqui é nós calcularmos o potencial justamente nesse ponto P no meu espaço tridimensional. Então, para isso, eu posso fazer aqui meu vetor posição desse meu ponto em relação ao meu eixo de referência adotado aqui, onde eu vou chamar de R, justamente a distância do ponto até minha origem, que dá também a distância da carga negativa até o ponto, e vou chamar aqui de R' como sendo a distância da carga positiva até o ponto de interesse, né? Com essa configuração, nós temos aqui um ângulo θ entre o meu vetor posição de P em relação a Q, um dado ângulo em relação ao meu eixo vertical de Z, e, consequentemente, eu posso fazer aqui uma projeção desse meu vetor R' em relação a R, e também eu posso fazer aqui, como é que eu posso mencionar? Esse tracejado é a nossa projeção. Aqui é como se eu pegasse esse vetor e simplesmente deitasse ele completamente sobre o meu vetor R, tá certo? É como se eu fizesse como é que eu posso dizer? Um deslocamento desse meu vetor R' sobre R, tá certo? E, consequentemente, essas distâncias, quando eu tratar para P muito maior do que as distâncias de L, essa distância aqui vão ser quase que aproximadas. E a gente vai usar esse argumento justamente para resolver o problema. Então, definimos L como vetor posição da carga positiva em relação à carga negativa, e aí com isso nós podemos obter uma expressão do potencial elétrico para distâncias muito maiores do que a distância entre essas duas cargas. Então, o que nós temos? Primeiro ponto é nós calcularmos os potenciais devido a cada uma dessas cargas, né? Então, o potencial devido à carga positiva é dada por 1/4πε0 vezes a carga dividido por R' quadrado, onde R' é justamente a distância do ponto até a carga positiva. E o potencial devido à carga negativa é menos 1 sobre 4πε0 Q sobre R, onde esse menos vem justamente da carga envolvida, tá certo?
Assim como nós também observamos no campo elétrico, no potencial elétrico, a gente também pode mostrar que o potencial devido a uma distribuição de cargas obedece o princípio da superposição. Então, o potencial resultante no ponto de interesse, ou seja, no meu ponto P, vai ser a soma justamente desses dois potenciais. Então, o potencial no ponto P vai ser Q dividido por 4π epsilon zero, que multiplica 1 sobre R' menos 1 sobre R. Tá certo? Então, como nós estamos considerando que a distância R vai ser muito maior do que a distância entre essas duas cargas, a gente pode observar pela figura que o cosseno de θ é justamente esse segmento OR dividido por L. Né? A gente podemos fazer essa relação trigonométrica. Consequentemente, nós vamos ter que o segmento OR vai ser igual a L cosseno de θ. Logo, como eu tenho que a minha projeção ela vai ser muito próxima do meu tombamento do meu vetor R' sobre R, a gente pode usar esse argumento de tal modo que R vai ser igual a R' mais esse segmento OR. Por aproximação, eu vou ter que a distância, o meu comprimento em módulo de R vai ser aproximadamente igual ao meu comprimento de R' mais esse meu segmento OR, tá bom? Consequentemente, R' vai ser aproximadamente igual a R menos L cosseno de θ, porque nós já calculamos aqui, e isso nos leva a 1 sobre R', que vai ser aproximadamente a 1 dividido por R menos L cosseno de θ. A gente pode pegar o R e colocar um fator de independência aqui, a gente pode colocar como sendo uma propriedade associativa, e aí, consequentemente, nesse caso, colocar em evidência, perdão, e aqui fica 1 menos L sobre R cosseno de θ. E aqui a gente pode reescrever nessa forma de 1 sobre R, 1 menos L sobre R, cosseno de θ elevado a menos 1. Então veja que aqui nós podemos olhar para esse termo e observar que esse termo ele é muito pequeno, né? Porque nós temos aqui L sobre R e nós tomamos aqui a nossa condição que a distância R vai ser muito maior do que a distância entre as duas cargas. Então a gente pode fazer uma expansão desse termo para vermos a aproximação até em primeira ordem, porque a partir de segunda e terceira ordem nós vamos observar que vamos ter uma dependência L sobre R, consequentemente as contribuições vão ser muito pequenas. Então vamos fazer uma expansão em série de Taylor para aquele meu termo, onde, relembrando a expansão, a gente tem uma função f do tipo 1 menos x a menos 1, onde o meu x vai ser L dividido por R cosseno de θ. Isso aqui faz tornar essa função igual ao caso que nós estamos querendo estudar. E aí a gente vai expandir essa minha função f em torno do ponto zero, onde nós temos que vai ser dado por f0 menos a primeira derivada de f vezes x, mais a segunda derivada de f no meu ponto, vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais a terceira derivada de f no meu ponto zero, x elevado a 3 sobre 3 fatorial, e assim sucessivamente. Então, para a nossa aproximação, já está de bom tamanho considerar a primeira ordem de derivação, que é a nossa aproximação considerada. Com isso, nós temos que 1 menos L sobre R cosseno de θ menos 1 vai ser igual a 1 mais L sobre R cosseno de θ menos L sobre R ao quadrado cosseno de θ, se nós formos considerar as demais ordens. Vejam que a partir da ordem que nós estamos aqui, 2, 3, quarta ordem de derivação, a gente vai considerar termos quadráticos, cúbicos e assim sucessivamente dessa minha fração de L sobre R, que vai ser a contribuição muito pequena. Então, esses termos aqui a gente pode desconsiderar e aproximar esse nosso termo apenas com esses dois primeiros termos da série de Taylor, né? Onde esses termos aqui, para R muito maior do que L, vão ser desconsiderados. Então, a gente vai encontrar aqui 1 menos L sobre R cosseno de θ menos 1 vai ser aproximadamente igual a 1 mais L sobre R cosseno de θ. Isso nos leva a 1 sobre R' aproximadamente igual a 1 sobre R de 1 mais LR cosseno de θ, né? E, consequentemente, a gente pode fazer aqui a propriedade distributiva, então fica 1 sobre R mais L sobre R ao quadrado cosseno de θ. Com esse resultado aproximado para 1 sobre R',
a gente pode substituir na nossa expressão lá do potencial, onde nós vamos obter que o potencial no meu ponto P, que vai ser dado pelo meu vetor posição R, é igual a Q dividido por 4πε0, 1 sobre R, mais L sobre R ao quadrado cosseno de θ, menos L sobre R. Esses dois termos aqui vão ser cancelados, né? Isso, exatamente. Aqui eu posso colocar esses termos, esse termo, na verdade, em evidência. E, consequentemente, o que nós vamos ter? Que justamente Q vezes L cosseno de θ dividido por 4π vezes epsilon r ao quadrado. Aqui, pessoal, esse fator bem aqui está errado, viu? Aqui é 1 sobre r, por causa da diferença do potencial. Aqui compreende a 1 sobre r' e aqui menos 1 sobre r. Esse termo bem aqui está errado. Na hora de fazer a conta, eu coloquei L sobre R, mas aqui é 1 sobre R. Por isso que essa fração ela vai cancelar com essa outra aqui, ficando apenas o termo de L sobre R ao quadrado cosseno de θ. E aí, multiplicando esses dois termos, eu vou ter Q vezes L cosseno de θ dividido por 4πε0 R ao quadrado. E isso aqui a gente já pode encarar pela definição como sendo um momento de dipolo elétrico. Então, a gente pode, no final, considerar que o potencial no meu ponto R vai ser dado por Q vezes L cosseno de θ dividido por 4πε0 R ao quadrado, que pode ser escrito na forma do momento de dipolo vezes cosseno de θ dividido por 4πε0 R ao quadrado, que também podemos escrever como sendo um produto interno entre o meu vetor do momento de dipolo e o meu versor posição da base, que está na mesma direção e sentido do vetor posição no meu ponto, né? Onde nós podemos também escrever isso aqui como sendo o vetor posição dividido por R, que vai dar multiplicado por R2, um R ao cubo, tá certo? Então, a gente pode expressar o nosso potencial em 4 formas diferentes, tá bom? Então, esse é o potencial calculado em um ponto P do meu espaço tridimensional. Então, a gente pode fazer o seguinte, considerando R sendo x, y, z, então nós temos que, para o caso abordado, onde nós podemos, por exemplo, calcular ao longo do nosso eixo z, né? Podemos dizer assim, a gente tem que o potencial é dado apenas por P vezes Z dividido por 4π epsilon 0 ao quadrado. Perdão, para o caso que nós consideramos R igual a x, y, z, aqui nesse caso nós não estamos considerando a partícula ao longo do eixo z, mas sim no ponto qualquer do nosso espaço, a gente vai ter que o nosso potencial vai ser dado por momento de dipolo vezes z dividido por 4π epsilon 0 r ao cubo. Uma vez que nós devemos olhar justamente esse produto interno entre o momento de dipolo e o vetor posição, porque o momento de dipolo ele vai estar apenas com a componente z, tá certo? Então, quando eu fizer o produto interno, as dependências de x e y vão desaparecer e vai ficar apenas a dependência de z. Então, consequentemente, vai ter o momento de dipolo, que aqui é escrito como sendo P vezes Z chapéu, como sendo o vetor da base tridimensional, interno a x, y e z no meu espaço tridimensional. Então, por isso que sobrevive apenas P vezes Z para o caso abordado, que é um ponto qualquer no espaço, tá bom? Tinha me confundido em relação ao eixo Z, porque nós vamos fazer um caso específico. Pois bem, pessoal, pois então, de posse desse resultado, a gente pode extrair o campo elétrico produzido pelo dipolo, né? Então, a gente pegou o nosso dipolo elétrico, a gente considerou um ponto P qualquer no nosso espaço tridimensional e, consequentemente, agora calculamos o potencial devido a esse dipolo. Então, a partir desse potencial, nós podemos calcular o campo elétrico gerado por esse dipolo. Então, para nós calcularmos o campo elétrico, nós vamos considerar o gradiente desse potencial menos o gradiente do potencial, né? A gente viu nas aulas, onde a gente considera justamente o nosso potencial que nós calculamos anteriormente, que vai ser dado por Pz dividido por 4π epsilon 0 r ao cubo. Consequentemente, meu momento de dipolo vai ser uma constante, que aqui vai ser apenas a carga vezes a distância L entre
as duas partículas, e 4πε é tudo constante. Então, a gente pode tirar fora desse nosso gradiente, e basta agora nós calcularmos justamente o gradiente de z sobre r ao cubo. Então, neste caso, o gradiente de z sobre r ao cubo, a gente pode aplicar aqui a regra do produto, onde nós vamos considerar aqui no caso 1 sobre r ao cubo com gradiente de z mais z multiplicado pelo gradiente de 1 sobre r ao cubo. Então, para nós calcularmos essas grandezas aqui envolvidas, vamos considerar novamente o meu vetor r como sendo um vetor tridimensional do meu espaço de cartesiano que nós estamos considerando, onde o módulo desse meu vetor posição, desse meu ponto no meu espaço, vai ser dado justamente pela raiz de x2 mais y2 mais z2, tá certo? E a gente tem por definição que o nosso operador nabla vai ser dado justamente por essa expressão, que é a derivada parcial em relação a x na direção de x, na direção de y, na direção de z. Consequentemente, se nós pegarmos aqui o nosso operador e aplicarmos diretamente aqui no primeiro caso, a gente vai ter como resultado que o gradiente de z vai ser apenas o vetor z chapéu, tá certo? Então, aqui nós temos o primeiro termo do nosso gradiente de z sobre r ao cubo. Então, falta agora calcularmos o gradiente de 1 sobre r ao cubo. Então, isso aqui vai ser dado por como? Eu vou ter que derivar isso aqui em relação a x, a y, a z, em cada uma das direções, x chapéu, y chapéu e z chapéu. Então, aqui é a derivada da componente na direção de x chapéu, que é menos 3 meios de 2x de x2, y2, z2 elevado ao meio, dividido por x2, y2, z2 elevado a 3. Esses termos aqui, ele vai continuar o mesmo nas outras derivações, vai mudar apenas o fator x, como nós podemos ver aqui na direção de z, e na direção de y, e consequentemente na direção de z é apenas a nossa variável z envolvida, tá certo? Aqui esqueci de colocar o efeito, mas aqui vai ser o seguinte. Depois vocês prestem atenção nisso. Aqui eu vou ter que o meu gradiente de 1 sobre r ao 3, de 1 sobre r a 3, eu posso colocar dessa forma. Menos 3 sobre x2, y2, z2, elevado a 5 meios, na direção de r, onde vocês podem observar que nós podemos organizar esses termos de tal forma que vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado, mais z ao quadrado elevado ao meio, em comum para cada um desses termos. Veja que todos eles aparecem no numerador e dividido pelo seu módulo. Então, e dividido por x2, y2, z2 elevado a 5 meios. Então, neste caso, como eu tenho esse fator aqui dado por essa forma, eu tenho que o meu gradiente de 1 sobre r ao cubo vai ser menos 3 sobre r à quarta multiplicado por r, vetor r dividido pelo seu módulo, né? Ou seja, eu posso pegar isso aqui e dividir em dois termos, que vai dar justamente o produto de r à quarta potência vezes r. Isso aqui vai ser a definição justamente do meu vetor de r chapéu, tá certo? Com isso, nós temos o quê? Que o nosso gradiente de z sobre r ao cubo vai ser z chapéu sobre r à terceira, onde aqui foi o primeiro termo que nós calculamos, menos 3z dividido por r à quarta, r chapéu. A gente pode organizar esse termo como sendo z chapéu dividido por r à terceira, menos 3 do produto de z chapéu vezes r chapéu dividido por r à terceira na direção do meu vetor r chapéu. Vocês podem estar estranhando como que nós passamos esse termo para cá. Para nós passarmos esse termo para cá, a gente tem que olhar justamente para essa fração de z sobre r a 4, onde nós podemos deduzir que z sobre r é justamente o produto de z chapéu interno r chapéu. Ou seja, a gente pode ver aqui pela nossa observação que quando nós calculamos o produto interno de z chapéu com r chapéu, isso aqui pode ser escrito como sendo z chapéu interno ao vetor r dividido por r, e esse produto nada mais é do que z sobre r, né? Uma vez que aqui vai ser em x, y, z, e aqui apenas o vetor na direção de chapéu unitário. Então, consequentemente, nós podemos reorganizar na nossa equação dessa forma, e aí
Consequentemente, o meu campo vai ser menos PZ dividido por 4πε0r ao cubo, mais P multiplicado pelo produto interno de Z chapéu R chapéu, dividido por 4πεr ao cubo na direção de R chapéu. Então, o campo elétrico no nosso ponto P, num ponto qualquer do espaço tridimensional, vai ser dado justamente por essa expressão, tá certo? Então, aqui é o campo elétrico devido ao potencial do dipolo em um ponto qualquer do nosso espaço tridimensional. Tá ok, pessoal? E daí a gente pode tirar algumas conclusões, né? Num caso particular, quando nós tivermos, por exemplo, se nós quisermos considerar apenas o campo no plano xy, onde nós vamos tomar z como sendo zero, o que vai ocorrer? Tomando z como sendo zero, o produto interno entre o meu vetor de momento de dipolo e o verso r vai ser igual a zero, tá certo? Porque quando eu tomo o plano z igual a zero, a componente desaparece e, consequentemente, isso daqui vai ser igual a zero. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter que o nosso campo apenas no plano xy, ele vai ser dado por menos o momento de dipolo dividido por 4πε0 vezes r ao cubo, tá certo? Pois pronto. Para vocês entenderem esse resultado, basta vocês colocarem esse meu vetor r aqui como sendo o vetor r, versor r como sendo r dividido pelo módulo. E aí você vai ter as componentes de x, y, z. Aqui vai ter apenas componente z. Aqui, como z é zero, então 0 multiplicado pela contribuição do momento vai ser igual a zero, esse nosso produto interno, tá bom? Muito bem. E aí a gente pode fazer um outro caso, né? Considerar pontos ao longo do eixo Z. São pontos que estão justamente alinhados com o dipolo. Então, esse aqui é o caso onde eu considero o ponto no meu plano XY. Aqui eu considero pontos apenas na direção do eixo do momento de dipolo. Com isso, eu vou ter que o módulo de R, ou seja, o módulo do vetor posição desses pontos em relação à origem do meu sistema, vai ser igual a z, que vai ser a distância da origem até o ponto. Consequentemente, o meu R chapéu vai ser dado por Z chapéu. Então, eu tenho que o meu campo elétrico ao longo do eixo Z vai ser dado por menos vetor P, que é o momento de dipolo, dividido por 4πε0r ao cubo, mais 3 vezes o momento de dipolo, dividido por 4πε cubo, 4πr ao cubo. Organizando esses dois termos, a gente tem que o campo elétrico vai ser dado justamente por essa expressão. P dividido por 2π multiplicado por ε0, r ao cubo. Tá certo? Então, esse aqui é o campo elétrico gerado pelo dipolo para pontos que estão situados ao longo do eixo Z. Pois bem, vamos agora pegar aquela mesma configuração que nós estudamos do potencial, onde nós observamos 4 expressões para o potencial, e a gente vai reescrever esse potencial em termos de coordenadas polares. Vimos aqui o termos do potencial e do campo em coordenadas cartesianas, mas também podemos reescrever tudo aquilo que nós já conseguimos aqui deduzir em termos de coordenadas polares, tá certo? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? A gente vai considerar definir o nosso potencial em termos de rθ, como sendo P cosseno de θ dividido por 4π epsilon vezes r ao quadrado, onde a gente pode tirar o nosso potencial a partir de coordenadas polares em termos do nosso campo elétrico. Ou seja, a gente calcula o campo elétrico novamente em termos do potencial. Agora, a única diferença é que lá anteriormente, em coordenadas cartesianas, nós definimos o nosso operador nábula como sendo um operador em termos de coordenadas cartesianas. Aqui nós precisamos definir o nosso operador nábula em termos de coordenadas esféricas, né? Polares, esféricas polares. Então, consequentemente, nós vamos ter essa nossa configuração nossa definição do operador nabla dessa forma, ou seja, derivada parcial de r na direção de r chapéu, 1 sobre r a derivada de θ em relação
a θ no versor θ chapéu, e 1 sobre r seno de θ vezes a derivada de φ, só que ficou faltando aqui a φ chapéu, tá certo? Aqui nós temos que acrescentar φ chapéu nesse nosso vetor, nosso operador nabla. Então, com isso, o que nós temos? Vamos aplicar. Como nós temos que o potencial não há dependência de φ, então o terceiro termo a gente desconsidera. Então, vamos aplicar apenas a derivada em relação a r e a derivada aqui em relação a θ, né? Então, fazendo essas derivadas, nós vamos ter menos p cosseno de θ dividido por 4πε, com a derivada de 1 sobre r ao quadrado, tirei os termos constantes, e aqui eu tenho p sobre 4πε r ao cubo, com a derivada de θ de cosseno de θ. Fazendo aqui as devidas derivadas, nós temos o quê? As derivadas parciais, né? Nesse caso pode ser totais aqui. Eu tenho p cosseno de θ dividido por 4πε0, vezes 2 sobre r ao cubo, na direção de r chapéu, mais p dividido por 4πε vezes r ao cubo, vezes seno de θ, na direção de θ chapéu. Então, a gente tem como resultado que o campo elétrico gerado pelo potencial no mesmo ponto de interesse é dado em termos de coordenadas polares, r e θ, como sendo P dividido por 4πε vezes r ao cubo, multiplicado por 2 cosseno de θ r chapéu, seno de θ, θ chapéu. Tá certo? Então, pessoal, essa é a discussão sobre o nosso potencial elétrico que eu gostaria de fazer com vocês, tá bom? E eu creio que com essa abordagem vocês possam ter tido aí uma compreensão maior de como que nós podemos derivar o campo elétrico, tanto em coordenadas cartesianas como coordenadas polares, a partir do potencial, cálculo do potencial do dipolo, tá bom? Então, vou fazer algumas outras abordagens em termos de exemplos para que vocês fixem melhor a ideia do cálculo do potencial. Tá bom, pessoal? Então, fica aí até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.